Fala rapaziada, bem-vindos de volta ao módulo de pneumologia. E hoje a gente vai falar sobre um tema super importante que vai te diferenciar na tua prova. Rastreio de câncer de pulmão e tabagismo. Está aqui a prevalência. Fica atento, gabarita isso no final do ano que você vai passar no seu concurso, tá bom? Dividi a aula em 3 partes. Primeira parte a gente vai falar basicamente sobre tabagismo. A segunda parte a gente vai falar sobre rastreio de câncer de pulmão, os aspectos mais importantes. E por último a gente vai falar sobre câncer de pulmão propriamente dito e os aspectos mais importantes, o que você precisa saber para a sua prova, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão, ele quer saber basicamente como que você calcula a carga tabágica de um paciente. E esse tipo de questão você não pode errar. Se você errar, você sai do seu concurso. Então presta atenção. Ele fala que um sujeito que fumou 30 cigarros por dia, dos 20 aos 50 anos, qual que é a carga tabágica dele? Se ele fumou dos 20 aos 50, é muito simples. 50 menos 20, ele fumou durante 30 anos. Então, a gente já tem a quantidade de anos que ele fumou. O que a gente precisa agora? A gente precisa, basicamente, de quantos maços ele fumava por dia. Se o maço tem 20 cigarros e ele fumava 30 por dia, 30 dividido por 20, a gente consegue finalizar o nosso cálculo com 45. Essa questão é fácil e tem que ser mais uma para você colocar no bolso. Então, preste atenção, não vai derrapar nesse tipo de questão, tá bom? Vamos adiante. Qual que é o risco para os pacientes que fumam? Esse risco ele é dose dependente ou não? Essa pergunta é clássica, essa pergunta vai cair na tua prova, vai cair na tua vida e você precisa acertar isso. É dose dependente ou não? Sem dúvida nenhuma que é dose dependente. Quanto mais você fuma, maior o risco cardiovascular, maior o risco de neoplasia, maior o risco para praticamente todas as comorbidades associadas ao tabagismo. Então, fica atento a essa informação, tá bom? Então, vamos lá. E como que eu trato o tabagismo? A gente pode tratar não farmacológico, quer dizer, usando terapia cognitiva comportamental, ensinando o paciente a identificar e evitar os triggers do dia a dia para que ele fume. Por exemplo, é muito comum um paciente que fuma e quer interromper aquele cigarrinho após o almoço, aquele cigarrinho quando ele está tomando café. Então, a gente ensina o paciente a identificar esses gatilhos e retirá-los da sua rotina para que seja mais fácil a interrupção do tabagismo, tá bom? Alguns pacientes não conseguem parar de fumar só com a terapia comportamental. Então, nesses pacientes, a gente precisa lançar a mão de tratamento farmacológico e a gente vai aprender quais são os pacientes que de fato precisam de um tratamento farmacológico. Então, quem são esses pacientes? São aqueles que fumam mais de um maço por dia, lembrando que um maço são 20 cigarros, aqueles que têm um teste de Fagstrom maior ou igual a 5, eu vou já mostrar para vocês o que é essa escala de Fagstrom, insucesso na tentativa anterior, ou seja, aquele cara que tentou parar só com a terapia comportamental e não conseguiu, na segunda tentativa ele precisa de medicação, tá bom? E qual que é a escala de Fagstrom? Que diabos é isso? Não precisa decorar, não entre em pânico, não entre em desespero. É simplesmente uma escala que a gente usa para identificar qual que é o grau de dependência do paciente. E ela vai de 0 a 10. À medida que a gente se aproxima de 10, a escala de dependência à nicotina aumenta e esse paciente tem uma chance menor de parar de fumar sem um tratamento farmacológico adequado. Então, preste atenção. É só para você saber que existe a escala de Fagstrom e que essa escala, na verdade, é um grau de dependência à nicotina. Quanto mais próximo de 10, mais difícil é o paciente parar com terapia cognitiva e aí a gente precisa introduzir o tratamento farmacológico, tá bom? Então, vamos lá, flashcard, preste atenção, acorda aí. Quais são as drogas de primeira linha na cessação do tabagismo? São 3 drogas: reposição nicotínica, bupropiona e vareniclina. Isso cai em prova, isso vai cair no final do ano, você vai gabaritar. Porque é muito simples, decora essas 3 drogas, tá bom? Então vamos lá. Quais são as drogas do tratamento farmacológico? A gente já viu, reposição nicotínica, pode ser PET, spray, goma, chiclete, pastilha, pode ser qualquer coisa. Então, lembre-se de reposição nicotínica. Segundo, bupropiona e terceiro, vareniclina. Preste atenção, essas são as drogas de primeira linha. Então, se existem drogas de primeira linha, ou seja, que têm maior eficiência, maior eficácia na interrupção do tabagismo, também existem as drogas de segunda linha, que eventualmente eles cobrem concurso, que basicamente é a nortriptilina e a clonidina, drogas de segunda linha, só devem ser utilizadas se você não conseguir ou houver algum tipo de contraindicação às medicações de primeira linha. Então, preste atenção nisso aí, tá bom? Então, vamos lá, mais um flashcard. Qual a principal contraindicação ao uso de bupropiona? Qual que é a principal contraindicação? Epilepsia. Então, quem tem trauma crânioencefálico,
tumor de sistema nervoso central, quem já teve convulsão febril, epilepsia, esses pacientes não podem fazer uso da bupropiona. Então, preste atenção que isso é casca de banana de prova, tá bom? Qual a principal contraindicação ao uso da vareniclina? Qual que é a principal contraindicação? Sem dúvida nenhuma, doença renal grave, tá certo? Então, o paciente que tem uma disfunção renal, insuficiência renal crônica, esse paciente não é seguro da vareniclina. Então, é isso que eles cobram em prova e é isso que você tem que ficar atento. Vamos adiante, vamos aprender com essa questão. Aqui, basicamente, ele pergunta, rastreamento do câncer de pulmão em pacientes assintomáticos, lembrem-se que é rastreamento, necessariamente o paciente tem que estar assintomático, porque se há sintoma, se existe algum tipo de sintoma, já não é mais rastreamento, é diagnóstico de câncer de pulmão, tá bom? E ele é não tabagista, quer dizer, por que você vai rastrear câncer de pulmão num paciente que não tem exposição ao principal fator de risco relacionado a esse tipo de câncer? Não faz sentido. Esse tipo de paciente assintomático e não tabagista, ele não deve ser rastreado. Então, o item correto é o item B. Rastreamento não está indicado nesse tipo de grupo. Quando você lança a mão de rastreamento, você precisa fazer isso dentro de uma população com fatores de risco para aquela entidade que você quer rastrear. Se o sujeito não fuma e o cigarro é o principal fator de risco, o que você está rastreando? Você está jogando dinheiro fora, tá bom? Então, vamos seguir adiante. Qual a população deve ser rastreada para câncer de pulmão? Então, vamos acertar aquela questão anterior. São sujeitos que fumam e que têm idade entre 55 e 74 anos. Essa população de tabagistas e que tem uma idade acima de 55 anos é a população com fator de risco para câncer de pulmão e são esses caras que eu preciso ficar atento, tá bom? Então, presta atenção nessa informação. Vamos lá, mais um flashcard. Ex-tabagista deve ser rastreado para câncer de pulmão? Sem dúvidas que sim, porque eles se expuseram ao principal fator de risco, que foi o tabagismo. Então, presta atenção. Quem fuma e quem já fumou, se estiver dentro daquela faixa etária de 55 até 74, deve ser rastreado, tá bom? Então, vamos lá. Só para reforçar esse conceito, quem que deve ser rastreado? Tabagistas com carga tabágica maior de 30 anos, mas você já sabe fazer esse cálculo. Ex-tabagistas com menos de 15 anos de cessação, tá bom? Então, o sujeito que parou há 10 anos precisa ser rastreado. Quem parou há 18 anos já não precisa mais, tá bom? E esses pacientes precisam necessariamente estar entre os 55 e 74 anos de idade. Então, esses são os critérios para a gente rastrear para câncer de pulmão. Lembrem-se que esses pacientes precisam estar necessariamente assintomáticos, tá bom? O rastreio de câncer de pulmão é realizado com raio-x de tórax? Não, jamais. Todos os estudos anteriores ao uso de tomografia de tórax foram negativos, não tiveram impacto sobre o rastreio de câncer de pulmão. Ou seja, raio-x de tórax só dá diagnóstico de câncer de pulmão numa fase tardia e o rastreio, um dos princípios do rastreio é o diagnóstico precoce da doença, tá bom? Raio-x de tórax não se presta para rastreio de câncer de pulmão. Se você quer colocar o paciente num programa de rastreio de câncer, lembre-se que o exame é tomografia de tórax, tá bom? Não esquece isso. Então vamos lá, vamos para a última questão. Paciente de 66 anos, lembre-se que idade é fator de risco para câncer de pulmão, tabagista 60 anos maço, segundo fator de risco para isso, e que tem episódios de hemopitoico ou hemoptise, tanto faz. Está sangrando da via aérea superior, está sangrando do pulmão, tá certo? Foi tratado empiricamente com antibiótico sem melhora. Todo paciente que tem uma opacidade, uma massa, um nódulo, que você dá antibiótico e não melhora, desconfia de câncer, tá bom? Além disso, ele fez uma tomografia de tórax, que tinha uma massa. Lembrem-se que massa é aquela opacidade maior do que 3 centímetros. Se fosse menor que 3 centímetros, a gente chamaria de nódulo pulmonar, tá bom? Então, tem uma massa escavado ou cavitado, é a mesma coisa, o termo correto é escavado, próximo ao mediastino. Então, ele está te contando que é um sujeito que tem 66 anos, que fumou pra caramba, que está sangrando, provavelmente do pulmão, porque ele tem uma massa escavada, e essa massa ela é central. Ele te pergunta, qual que é o tipo histológico? Carcinoma espinocelular, ou epidermose, é a mesma coisa. Esse é o gabarito da questão. Só para você aprender, Oticel é a mesma coisa de tumor de pequenas células. Então, lembre-se desses nomes, porque algumas vezes eles cobram Oticel, outras pequenas células. Então, não erra, questão boba, você aprendeu quais são as características do carcinoma espinocelular ou epidermose. Vamos adiante.
Qual o tipo histológico de carcinoma de pulmão mais relacionado ao tabagismo? Sem dúvida nenhuma, o carcinoma espinocelular. Guarda esse flashcard, porque isso é pergunta de prova, tá bom? Então fica atento a isso. Vamos adiante. Quais são os fatores de risco para câncer de pulmão? É simples, todo mundo sabe o tabagismo, esse é tranquilo. Todo candidato sabe essa resposta. Porém, você sabe que sílica, exposição a sílica ou silicose também é fator de risco para câncer de pulmão. Asbesto, exposição a asbesto, asbestose também é fator de risco para câncer de pulmão, bem como poluição atmosférica. Então, grandes centros, pessoas que vivem em grandes metrópoles, como São Paulo, por exemplo, elas têm um fator de risco aumentado para câncer de pulmão, bem como aqueles que têm predisposição genética. Se ele tem um tio, se ele tem um irmão, se tem uma mãe, um pai que teve câncer de pulmão, lembre-se que esse indivíduo provavelmente tem uma predisposição genética e tem uma chance maior de câncer de pulmão, tá bom? O tabagismo é fator de risco para todos os carcinomas de pulmão? Sem dúvida que sim, sim, sim. Alguns tumores são mais relacionados, outros são menos relacionados, mas todos os 4 principais tipos de carcinoma primários do pulmão, eles estão relacionados ao tabagismo, tá bom? E quais são os tipos histológicos dos cânceres de pulmão, dos carcinomas primários do pulmão? Adenocarcinoma, carcinoma espinocelular, que a gente já viu que pode ser conhecido também como epidermoide, e carcinoma de grandes células. E esses 3, eles compõem o grupo dos carcinomas não pequenas células. E por último, a gente tem o carcinoma de pequenas células, ou T-cell, que a gente já viu nos slides anteriores. Então, fica atento, esses são os 4 tipos mais importantes, tá bom? Quais são os carcinomas de pulmão com acometimento central? A gente viu na questão. Sem dúvida nenhuma, você já sabe que o SEC está lá. SEC central, para você não esquecer mais nunca. E pequenas células também têm o acometimento, ou caracteristicamente acomete o mediastino, ou seja, é uma lesão central. Então, fica atento a essa informação. Qual o carcinoma pulmonar mais relacionado à lesão escavada? A gente aprendeu isso na questão. Mais uma vez, é o SEC, é o carcinoma espinocelular. Vai guardando essas características de cada tipo histológico, isso é importante. Então, vamos pensar um pouquinho agora no carcinoma de pequenas células. Quais são as características que você precisa guardar para a prova? Tumor central. Como ele é um tumor central, ele comprime as estruturas do mediastino, é óbvio que ele tem mais relação com síndrome de veia cava superior. E como ele é um tumor que tem um componente neuroendócrino muito importante, a maioria das síndromes paraneoplásicas, principalmente as de acometimento neurológico e endocrinológico, estão relacionadas ao carcinoma de pequenas células. Então, guarda essas informações que elas são preciosas. Vamos lá. E o carcinoma espinocelular, ou SEC, ou epidermoide, quais são as informações mais importantes? Tumor central, a gente já aprendeu isso. Hipercalcemia, lembra, cálcio-SEC central. Lesão escavada, a gente já viu isso na questão. E o tumor de Pancoast, que é o tumor de sulco superior. Então, fica atento a essas características do SEC, tá bom? Quais são os carcinomas de pulmão com acometimento periférico? Se a gente sabe que o central é o pequenas células e o SEC, o que é que sobra para a gente para acometimento periférico? Adenocarcinoma e tumor de grandes células. E por que eu preciso saber disso? Porque os tumores periféricos, eles costumam cursar com derrame pleural, porque eles estão tocando a pleura, basicamente. Então, lembra, tumor central, sangramento, compressão de estruturas mediastinais. Tumores periféricos, principalmente derrame pleural. Então, guarda essa informação para a sua prova. Slide de banheiro. Esse aqui é o que você cola no banheiro e você, de vez em quando, dá uma olhadinha. Síndromes paraneoplásicas. Se você observar, tanto do ponto de vista endocrinológico, como do ponto de vista neuromuscular, o tumor mais relacionado às síndromes paraneoplásicas é o pequenas células. Então, se tiver que chutar alguma coisa, amigo, esqueceu tudo, deu branco na hora, chuta pequenas células. E lembra que o SEC tem relação com hipercalcemia. SEC, hipercalcemia, SEC central. Lembra disso, tá bom? Moçada, boa sorte na prova de vocês, tá bom? Lembrem-se dessas informações que elas são valiosas na hora de você gabaritar e realizar seu sonho, tá bom? Abraço e até a próxima aula.